Olá pessoal, vamos então iniciar o nosso segundo módulo do curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. Eu sou o professor Ricardo Kleber e neste módulo, em 5 videoaulas, o assunto será Ética e Computação. Nesta primeira videoaula, focaremos inicialmente na ética, as suas origens, a evolução e a contextualização desse assunto. A intenção é abordar o tema ética genericamente para subsidiar nosso foco, que é discutir os princípios éticos relacionados ao uso da internet e da informática como um todo. Buscando então a origem da palavra ética, sua origem etimológica nos remete à Grécia Antiga. Do grego ethos, significa propriamente uso, costume ou hábito. Para termos um entendimento mais abrangente, é importante analisar ainda a palavra logos, também originada do grego. Logos significa ou significava inicialmente a palavra escrita ou falada, um verbo. Com o tempo, logos passou a ser um conceito filosófico traduzido como razão, ou seja, a capacidade de racionalização individual. Juntando esses dois conceitos, já dá para chegarmos ao nosso objetivo fundamental, atingir a clareza sobre o equilíbrio entre ethos e logos, ou seja, equilibrar costume e racionalidade. No slide, veja esse conceito apresentado pelo professor Francisco de Sales Almeida de Mafra Filho. Ética é uma ciência, um ramo da filosofia que nos remete ao posicionamento moral das pessoas. Observe que não há necessidade um registro sobre o que deve ser feito, mas um entendimento do que fazer, indo além do obedecimento de regras, mas segundo o posicionamento moral. Por que trazemos esse assunto para discutir dentro da disciplina Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação? É fácil perceber que a tecnologia traz diariamente novidades, principalmente nas áreas de comunicação e relacionamento humano. O objetivo de enfrentar essas novidades com um senso crítico adequado nos remete ao estudo da ética antes de mais nada. É necessário debater o comportamento humano diante dessas novidades, além de buscar orientar o comportamento humano diante das mudanças na vida social. Fala-se muito hoje em vida digital. Será que ela existe mesmo? Ou é uma extensão da vida real? Essa é a reflexão. Bom, uma definição de ética, ou uma das definições de ética, falou em posicionamento moral. Mas ética e moral são sinônimos? Claro que não. Moral está ligada à regulação por leis e por costumes. Ao contrário da ética, a moral é relativa, é temporária, é mutável, a moral é cultural. Por exemplo, não é imoral quem se comporta de acordo com as regras do seu próprio grupo social, porque nesse caso estamos falando de regras de convivência social. Vamos a um exemplo. Bandidos. Entre bandidos existe moral, um conjunto de regras a seguir entre eles, mas nesse caso não estamos falando de ética. Isso não existe nesse contexto. Veja que em nome da moral, por exemplo, muitos crimes são cometidos. E aí, diante das regras morais e dos aspectos éticos, o que você faz? Em muitas situações nós vemos o que temos de fazer segundo as leis e as normas, e segundo o que se espera eticamente de nós. E veja bem que nem sempre esses dois conjuntos estão de acordo. O que de fato você faz, isso define o seu caráter. Esses são os 3 conceitos completamente diferentes, mas ao mesmo tempo complementares. Complementares e importantes: ética, moral e caráter. A moral está relacionada a um conjunto de regras que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade, ok? A ética é baseada em princípios dinâmicos deduzidos a partir de valores, que em determinados momentos podem se contrapor, inclusive, às regras morais. E o caráter está relacionado, veja bem, à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou um grupo. Dizemos que uma pessoa tem um bom caráter quando vemos firmeza e coerência em suas atitudes. Nos slides temos aí 2 exemplos para ilustrar esses conceitos. O primeiro conta a história árabe, onde um profeta, Maomé, que todos sabiam que não mentia, se viu em uma situação onde precisava agir com ética sem ferir as regras morais, mantendo, portanto, o seu caráter. Então ele manteve o seu caráter.
Como assim? A coerência de suas atitudes ao ajudar uma pessoa em perigo sem precisar mentir. O homem estava fugindo de uma quadrilha e pediu ajuda ao profeta. Ele esperou o rapaz sair, mudou a posição que estava sentado. Quando os bandidos perguntaram se ele tinha visto o homem que tinha fugido, ele simplesmente disse: "Desde que eu estou sentado aqui, não vi passar ninguém." Ora, como ele mudou de posição, ele realmente não tinha visto ninguém desde que sentou ali, naquela posição. O profeta agiu eticamente, conforme o seu caráter, e sem ser imoral, ou seja, sem precisar mentir. Nesse segundo exemplo, um caso real que aconteceu em 1955, quando nos Estados Unidos as leis, ou seja, a moral, lembra bem, a moral é o conjunto das regras escritas, as leis estão diretamente relacionadas à moral. Então as leis, a moral, via o racismo como uma coisa normal. Combater o racismo era imoral. E aí uma senhora chamada Rosa Parks, negra, violou um preceito moral ao não se levantar no ônibus para um branco sentar, que era a regra moral da época. A reflexão ética de Rosa Parks, ela decidiu então desobedecer à lei. O motorista chamou a polícia, ela foi presa e multada. Esse acontecimento fez com que outras pessoas refletissem se aquilo realmente era correto, ou seja, se a moral deveria permanecer daquela forma, e serviu de pretexto para o início de um grande movimento pela mudança das leis visando a igualdade civil, independente de dar, nesse caso aí, a importância se era negro ou se era branco, ou seja, independente da cor, como estava previsto na lei. Mas não precisa ir muito longe não. Quase diariamente nos deparamos com situações onde moral, ética e caráter se confrontam. Por exemplo, como lidar com uma pessoa que roubou um remédio para salvar uma vida? Estamos falando de um comportamento imoral, já que quebrou uma regra de uma sociedade, mas será que seria justificado eticamente? Veja que em alguns segmentos da sociedade, como entre parte dos políticos, existem regras vistas como normais, como por exemplo a corrupção, porque quase todo mundo faz, mas que atenta tanto contra a moral do resto da sociedade como contra a ética. São atitudes que demonstram um mau caráter por parte de quem pratica e acha normal. Bom, para finalizar essa videoaula, é importante registrar uma diferença entre princípios éticos e código de ética. Isso porque no Brasil, muitas instituições têm o seu chamado Código de Ética Profissional, que na verdade não remete ao que conhecemos como ética, mas são de fato regras de conduta definidos para determinadas classes profissionais. O senso comum dentro de uma classe profissional também é chamado de espírito de corpo, embora tenha tudo a ver com moral, já que são regras, não tem nada de ético na maioria das vezes. Segundo o Código de Ética da Medicina, por exemplo, um médico não pode dedurar um colega de profissão que cometeu um erro grave e, por exemplo, matou um paciente. Veja só. Observando o Código Militar, um soldado também não pode dedurar um colega que torturou um inimigo. Eles estão amparados em suas resoluções num Código de Ética Profissional, ou seja, regras de conduta, não necessariamente o que se prega no resto da sociedade. Nesses dois casos, o tal espírito de corpo não tem nada a ver com ética e tudo a ver com cumplicidade no erro ou no crime. Nessas horas é difícil para o profissional ter um bom caráter, ou seja, tomar posicionamentos que contrariam o código de ética da sua profissão pelo seu entendimento de que a situação é errada. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro a diferença e, ao mesmo tempo, a complementaridade desses conceitos: ética, moral e caráter. Nós vamos precisar disso como base para nossas próximas videoaulas. Eu sou o professor Ricardo Kleber e essa foi a videoaula de número 1 do módulo Ética e Computação do curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação.